É isso aí, nação rubro-negra, galera do canal Raflamelo. Já cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de deixar aí, né, aquele like e se inscreva e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ufa! É no sufoco. Assim como foi contra o Vasco, 2-1, gol de Bruno Henrique. Agora, São Pedro salvou o Flamengo. Atacante artilheiro é o Pedro, o nome do nosso grande goleador. O Pedro, com os 2 gols na partida de hoje, igualou aí os 16 de Gabigol na temporada. Ele empata com o Gabigol, 16 gols na temporada. Está em lua de mel com as redes. Mas não precisava ser desse jeito, né? Torcedor que até momentos finais ficou aí com o coração na mão. Com todo respeito ao time do Goiás, não dá para perder ponto em casa para o último time do campeonato, com apenas 9 pontos. E detalhe, o Goiás, com 3 jogos a menos, é a pior defesa do campeonato. Até o jogo contra o Flamengo, havia sofrido 25 gols. Isso com 3 jogos a menos. Com os 2 hoje do Flamengo, 27. O Flamengo vence por 2-1, mas ainda não convence a torcida. Foram muitos chutes a gol. Passou dos 20. Foram muitas chances criadas. Muitos escanteios. Muitas jogadas trabalhadas. Mas, gente, posse de bola nem se fala. Isso não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. É como se eu fosse jogar uma partida de futebol virtual, videogame. Eu dou lá 60 chutes ao gol. Só que venço o meu adversário por 1-0. E começo a zoar o meu adversário. Te ganhei, te ganhei, te ganhei. Ele vira para mim e fala assim: você me ganhou. Mas olha quantos chutes você deu para ganhar por 1-0. Sabe o que é isso? Competência. Foi o que faltou para o Flamengo hoje. Nós estamos falando de uma vitória suada, no sufoco. Não é o fim do mundo, são 3 pontos importantíssimos. Agora tem o outro lado da moeda. Jogo terça, jogo quinta, jogo sábado, jogo domingo. É desumano o calendário. Isso não é uma desculpa completa, mas é um detalhe. É uma adversidade que o Flamengo precisa superar. Quinta-feira já tem jogo contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo só tem amanhã, esta quarta-feira, para descansar. Vai ter pouco treinamento até lá. Só que algumas questões ficam no ar. A FIFA aumentou o número de substituições para 5. O Domi, hoje aqui, fez uma. O que houve? Ele foi muito perguntado isso na coletiva. Por que só fez uma alteração, colocando o Lincoln no lugar do Gerson? Era uma alteração que eu não faria. Eu não tiraria o Gerson, porque era o único que estava atuando ali, fazendo aquela função de meia armador. Tanto é que no primeiro tempo, o Flamengo teve pouca criatividade. O Flamengo sentiu muita falta do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E eu falava no comentário, na Rede Fla, na transmissão, na narração do Mauro Santana. O Flamengo sente falta de um meia. Essa jogada do gol vai sair do meio. Por quê? O Bruno Henrique era o jogador que mais tentava na esquerda no primeiro tempo, com as jogadas cortando para o meio. Dando passe para o Pedro, fazendo o cruzamento. E o Gerson pega a bola, vem de trás, do jeito que eu falei no intervalo, serve o Bruno Henrique e o Bruno Henrique cruza para o Pedro, é caixa. Primeiro gol do Mengão. Aí depois que o Flamengo empatou o jogo, o Flamengo começou a crescer. Veio o intervalo, o Flamengo voltou muito bem, criando as melhores chances, chutando no gol. O melhor jogador que eu ia eleger hoje, se não fosse o Pedro, vamos supor, o jogo acabou 1-1. Melhor em campo, Tadeu. O Tadeu hoje,
Estou falando aqui com o meu parceiro Flazoeiro. Ele teve um dia de Manuel Neuer. O Tadeu agarrou muito, pegou até pensamento, só que perdeu o melhor em campo para o Pedro. Do outro lado, tinha um cara inspirado, um cara artilheiro, um cara goleador, que é o Pedro. E ele desbancou o Tadeu no seu reinado. O Goiás veio para o Maracanã jogar fechadinho, no contra-ataque, por uma bola. Tanto é que eles estavam comemorando o empate como se fosse um título. Imagina o Goiás sair daqui empatando com o Flamengo. Iria comemorar muito em Goiânia esse empate, né? Porque o Goiás vai ter uma sequência também aí, vai pegar os times que estão lá nas cabeças. E o Flamengo não poderia, com todo respeito, perder ponto para o Goiás. O que o Rafael Moura fez aqui hoje? Nada, zero. Nem ouvi o narrador falar o nome de Rafael Moura. Agora a gente precisa chamar aqui uma certa responsabilidade para o Michael. O Michael errou tudo que tentou. Não, vou ser justo. Ele acertou 2 ou 3 passes, mas que não teve objetividade. Esse passe não chegou nem perto do gol. E o Domi, primeiro tempo, o Michael já tinha errado tudo. O segundo tempo, a mesma coisa. E o Domi não trocou o Michael. Alguns colegas jornalistas também perguntaram para ele, na coletiva, o porquê da insistência com o Michael. Jogou o primeiro tempo todo, errou tudo. Jogou o segundo tempo, errou tudo. Então ele manteve o Michael em campo. Poderia ter colocado um outro jogador, botou o Lincoln, poderia ter colocado o Vitinho, poderia ter colocado o PP, poderia ter colocado o Lázaro, mas ele continuou com o Michael. Nós estamos falando aqui de uma vitória de virada no sufoco, mas a gente poderia estar falando aqui do empate em 1-1. O Flamengo perdendo 2 pontos em casa, né? O Flamengo que não vem bem nos jogos, essa é a verdade. A gente está aqui, olha, eu vou comemorar muito essa vitória hoje, muito, de verdade. Só não vou soltar fogos que eu não gosto, mas eu vou comemorar muito aqui no Maracanã. A gente não pode torcer porque a gente está fazendo papel de jornalista, mas em casa, daqui do Maracanã para fora, nós somos torcedores, né? E a gente faz aqui os jogos do Flamengo, sempre contra um adversário diferente. E eu vou comemorar muito essa vitória, mas, amigo, vou dizer uma coisa para você, hein? Tem que ter a saúde em dia, porque do jeito que tá, é aquele ufa, quando o Pedro fez o gol, o árbitro apitou o final da partida, foi aquela respirada, amigo, de alívio, porque eu sei que o Flamengo não está 100%. O Flamengo não está jogando metade do que jogou no ano passado. E o Domi, com esse esquema aí de posicional, o Domi tem que treinar mais o Flamengo. Nós não estamos vendo jogadas no time do Flamengo. Primeiro tempo, principalmente, a gente viu o Flamengo muito espaçado. Em determinados momentos, no segundo, o Goiás chegou a ter mais posse de bola, envolvendo o Flamengo. Então, tem alguma coisa errada, gente. A gente fica agora na expectativa da volta de Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, da seleção brasileira. O Brasil joga hoje contra o Peru, em Lima. A gente fica também na expectativa da volta do Isla, porque o Mateuzinho errou tudo hoje também. Você vê que o nosso comentário não é um comentário... a gente não repete os comentários, a gente analisa o jogo de uma forma profunda. Se tiver que criticar, a gente vai criticar. Dificilmente a gente vai fazer um comentário aqui simplesmente para elogiar ou para falar o que o torcedor quer ouvir. O que a gente tenta fazer aqui é levar uma visão mais profunda in loco, né, a gente que estava aqui no Maracanã, para o torcedor rubro-negro. É por isso que a gente faz esse trabalho com muito amor e muito carinho, mas sempre, gente, sempre, todos nós, buscando um Flamengo melhor, um Flamengo maior. E é isso que eu trago nesse pós-jogo. Ufa, vamos respirar, vamos comemorar mais uma vitória de virada, mas vamos continuar preocupados. Porque o Flamengo, esse que entrou em campo hoje contra o Goiás, aquele que entrou em campo contra o Vasco, não inspira
tanta confiança para o torcedor rubro-negro. De qualquer forma, Flamengo... Que sufoco, hein, meu parceiro? Cheguei até sem máscara aqui que eu tô ofegante. Eu não sei nem o que você falou no seu pós-jogo, mas você gostou do jogo? Rapaz, eu não gostei do jogo, eu gostei só do resultado e ponto final. Mas não continua assim, porque senão meu coração não vai aguentar. Eu vou morrer do coração. Mas eu queria chegar aqui, eu queria chegar aqui com o botão liga e desliga, desligar durante o jogo e ligar só para saber o resultado. Pelo amor de Deus, o jogo... Rapaz, eu olhei pra tua cara, eu falei, esse rapaz... Eu olhei pra cara desse rapaz, que a gente faz a transmissão, mas a gente, por estratégia, nunca fica junto, para cada um ter uma tomada diferente do estádio. Eu olho pra cara desse cidadão, uns 50 metros de distância que eu tô, ele olha pra mim já parecendo pálido, sem ar. Eu não tomei meu remédio hoje. Pelo amor de Deus, mas Jesus Maria, eu tô suando, rapaz. Graças a São Pedro. São Pedro salvou a gente, pelo amor de Deus. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, ô Michael. Pô. É outro tá brabo aí com o Michael. Galera, grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. Que você tenha aí uma linda terça-feira. E uma semana abençoada com muitas vitórias. Porque ainda tem Red Bull, Bragantino e Corinthians domingo, lá em São Paulo. Valeu? Olha aí o Maracanã como é que tá. Tava com as cores vermelhas, agora com as cores azuis. Olha aí, uma nação. E é assim que a gente encerra o nosso pós-jogo. Uma nação. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.